Fala galera, hoje é dia de A Saga do Urso Místico. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e desenhada por Bill Sienkiewicz no ano de 1984. Dani Moonstar, a Miragem, integrante dos Novos Mutantes, sempre foi atormentada por uma figura misteriosa, um urso que é o responsável até mesmo pela morte dos seus pais. Dani sempre ficou aterrorizada com isso, mas chegou a hora de enfrentar essa criatura, de enfrentar o Urso Místico. A história pode ser lida de forma única, mas seria interessante ter alguns complementos para você conseguir entender melhor o contexto aqui. Por isso eu já fiz vídeo aqui explicando o que são os Novos Mutantes e um vídeo sobre a origem de Illyana Rasputin, a magia. Para ver esses vídeos primeiro, dá uma olhada nos links aqui na descrição. Mas se você já viu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Danielle Moonstar, a Miragem, sempre foi atormentada pela criatura que matou seus pais, mas não contava sobre isso aos seus amigos de equipe, os Novos Mutantes. Assim, a história começa com Dani em mais uma noite, aterrorizada, sabendo que o Urso Místico tá por aí, em alguma parte, esperando por ela. Enquanto isso, Rachel Summers, que tinha recém-surgido nessa realidade vinda de um universo alternativo onde aconteceu a história Dias de um Futuro Esquecido, onde o professor Xavier é assassinado por um ataque militar, vai até o Instituto Xavier nesse universo tradicional para conversar com o professor, mas ela não o encontra. Ele não estava no instituto nesse período. Quem estava ali, sozinhos, eram os Novos Mutantes, treinando na Sala de Perigo. Míssil, Magma e Mancha Solar treinam as suas habilidades físicas, enquanto Illyana e Dani ficam de fora dessa sessão. Mas algo preocupa Dani Moonstar. O Urso Místico apareceu nos seus sonhos a semana inteira, e a imagem era cada vez mais nítida e ameaçadora. Mesmo assim, ela não comenta sobre isso com mais ninguém. Depois do treinamento, Dani vai até a sua sessão, onde configura a sala de perigo para que materialize um urso. Dani se vê num tipo de floresta congelada, onde das sombras aquele animal gigante surge e a ataca. Mas Dani tinha seu arco e flecha para contra-atacar. Então, com algumas flechadas de uma aterrorizada Miragem, a criatura finalmente cai. A sessão é encerrada e Illyana diz que Dani vem enfrentando testes cada vez mais perigosos, mas o bizarro é que todas as vezes foram contra ursos. Illyana sabe que Dani está escondendo algo, mas a companheira diz que é só um teste mesmo e encerra o assunto. Dani se sente mal por mentir para a amiga, mas sente que esse assunto é algo que só ela pode enfrentar. Talvez o urso seja só coisa da sua cabeça, mas mesmo assim ela precisa acabar com isso sozinha. Dani se culpa, ela diz que seus pais foram mortos quando foram enfrentar o urso nas montanhas para protegê-la. Dani é indígena, uma Cheyenne, de uma tribo guerreira, então ela vai honrar o seu povo e vai partir para a guerra. Fazendo então uma pintura de batalha, com o seu arco e flecha, Dani Moonstar sai da mansão Xavier no meio da noite, partindo para a floresta congelada para enfrentar finalmente o seu maior medo. E ali, realmente, a criatura aparece. Um monstro muito maior do que ela imaginava, o gigantesco Urso Místico. Usando seus poderes, ela busca a fraqueza do monstro, o seu maior medo, e percebe que o maior medo do urso é a própria Dani Moonstar. Uma luta entre os dois se inicia. Dani dá várias flechadas no urso, o deixando cada vez mais furioso, e o urso a ataca com as suas garras e presas. Até que Dani crava uma das flechas dentro da sua boca. Era o fim. Dani tinha vencido. O pesadelo com o urso terminava ali. Ou era o que ela imaginava. Dani tem uma ligação mental com a sua amiga de equipe, Rain Sinclair, a Lupina. E de repente, a garota acorda assustada. Algo aconteceu com a sua amiga. Rain corre para a floresta chamando os outros novos mutantes, até que eles encontram o que procuravam.
Dani Moonstar estava jogada na neve, toda ensanguentada e praticamente morta. Dani é levada ao centro médico de urgência. O seu estado é gravíssimo. Os seus ferimentos são extremamente profundos. Dani está entre a vida e a morte. Os novos mutantes vão com ela e ninguém sabe direito o que houve. O policial Tom Corsi está ali para tentar investigar o caso, mas aqueles ferimentos eram de ataque de urso. O problema é que no condado de Westchester não existem ursos. A enfermeira Sharon Friedlander sai da sala de cirurgia onde Dani está sendo operada, e as notícias não são boas. A garota está em estado crítico, mas os médicos continuam fazendo de tudo possível para salvá-la. Os novos mutantes estão indignados com isso. Eles querem ir atrás do monstro que fez isso com a sua amiga, mas nem sabem quem teria feito aquilo. Até que Sam, o míssel, diz que Dani comentou uma vez sobre um urso místico que ela acreditava que tinha matado seus pais. E Illyana disse que Dani passou as últimas semanas treinando combatendo ursos. Ou seja, ela tentou enfrentar o urso sozinha. Mas só ela foi encontrada na floresta, então o urso ainda estava vivo por aí. Os mutantes vestem os seus uniformes e se preparam para qualquer tipo de ataque, porque o urso pode querer voltar para finalizar o serviço. Rainey usa sua ligação com Dani para tentar ver a mente da garota, e mesmo com dificuldade pelos sedativos, ela consegue um leve contato, onde Dani confirma que foi o urso e que a criatura tinha medo dela. Mas esse esforço para se conectar só fez piorar a sua situação. Inclusive, dava para ouvir os cirurgiões dizendo que a sua espinha estava quebrada. Provavelmente Dani ficaria paraplégica. 3 horas se passam da cirurgia e nenhuma notícia de Dani. Enquanto isso, o policial Tom e a enfermeira Sharon ficam ali conversando na recepção durante aquela madrugada. Só que nesse momento, a luz é cortada e surge o terror, o rugido e os gritos. O urso místico invadiu o local. Os novos mutantes ouvem a criatura e se preparam para atacar, mas primeiro eles precisam garantir a segurança de Dani, e para isso Illyana, a magia, coloca uma barreira mística ao redor da sala de cirurgia. E logo que ela faz isso, o urso aparece. O Mancha Solar é o primeiro a ir para cima da criatura, mas com as garras, o monstro atinge o jovem mutante, e em seguida o urso vai para cima de Illyana. Só que onde a garra do monstro a toca, uma espécie de armadura começa a se formar na garota. Era o início da manifestação da sua armadura sobrenatural. Então com a espada espiritual, a magia ataca e o urso desaparece. Os novos mutantes se reúnem, mas imediatamente o perigo volta a surgir. O urso atacava a sala de cirurgia. A cada golpe na sua barreira, a magia sente a dor. Então os outros mutantes atacam a criatura, sendo que Magma é a que mais consegue lhe causar dano. Assim, enfurecido, o urso age e envolve todo aquele local em trevas, e de repente, os novos mutantes se veem teletransportados para outro lugar, para um outro tipo de dimensão, um local chamado Badlands. Aquele era território do urso, onde o seu poder era maior, onde ele estava integrado ao ambiente. O urso místico tinha esse poder de teletransporte e levou os novos mutantes para lá, mas também levou a sala de cirurgia, que ele não podia acessar pelo escudo da magia, e levou também quem mais estava próximo, o policial Tom e a enfermeira Sharon. E enfiando suas garras nos dois, ele os corrompe, os transformando numa espécie de demônios das sombras, num aspecto indígena. Um grande combate se inicia, e à medida que o tempo passa, as trevas se espalham por aquelas terras. O dia vai se tornando noite, e o poder do urso místico vai aumentando cada vez mais. Com os novos mutantes combatendo aqueles demônios, o urso se volta para o globo que seria a sala de cirurgia, e com as suas garras ele tenta acessar o local. Por isso, a magia não pode combater direito aquelas criaturas. Ela precisava manter a barreira ativa. Até o Mancha Solar,
que é o mais poderoso ali, é golpeado por aqueles dois infectados como se os poderes deles estivessem aumentando. Assim como os poderes do urso, que se volta contra Magma agora e com a sua garra, assim como fez com o policial e com a enfermeira, ele a corrompe. É nesse momento que a magia percebe que os poderes do urso são sobrenaturais, assim como os seus próprios poderes místicos. Então, ela contra-ataca. Illyana usa sua espada espiritual e parte para cima da própria Magma, cravando a lâmina na sua companheira mutante. O míssel acha que Illyana enlouqueceu ou algo do tipo, mas é nesse momento que eles percebem que a magia de Illyana é capaz de anular a magia do urso. O monstro já tomou quase todo aquele local que caía em trevas, porque o monstro se alimentava de pensamentos negativos. Ele corrompe as almas e se torna mais forte. Mas a magia poderia combater esse poder místico. Primeiro, ela ataca o policial e a enfermeira, e cravando a sua espada espiritual no coração dos dois, eles voltam à forma humana, mas ficam numa forma indígena, diferente do seu aspecto anterior. E os monstros fugiam também dos ataques de Magma, então talvez eles sejam sensíveis ao fogo ou até mesmo à luz. Com isso, Illyana diz para que Magma ataque o urso, o atingindo e o deixando distraído. E com isso, a magia é levada pelo míssel até a cabeça do monstro, onde com a sua espada espiritual, ela o corta ao meio. O urso berra, aquela dimensão treme, e o monstro é destruído. Mas de dentro dele surge a verdade. O pai e a mãe de Dani Moonstar, que ela sempre achou que tinham sido mortos pela criatura. Todos são levados de volta para o hospital e ali dá para ver que o policial e a enfermeira continuaram como nativo-americanos. Os corpos deles foram reconstruídos pelo urso. Bem nesse instante, a cirurgia de Dani termina. Ela vai sobreviver, mas com sequelas na coluna, podendo ficar paralítica. Só que ali, o professor Xavier faz contato com os novos mutantes e diz que já está sabendo de tudo, e tomou as providências. Ele pediu para que Tempestade levasse um curandeiro dos Morlocks para ver Dani, e com a sua ajuda, ela vai se recuperar sim. Graças a ele e à força de vontade de Dani Moonstar, ainda mais que agora, o pesadelo terminou. Os pais de Dani entram nesse momento e ela se assusta ao vê-los. Então seu pai explica que não foram mortos pelo urso, foram escravizados e mantidos dentro dele. Nesse momento eu quero dar uma explicação sobre a história que não está na HQ, mas que é mais interpretativa. O urso místico é na verdade a personificação do horror e do trauma dos nativo-americanos, dos indígenas que foram massacrados quando os Estados Unidos foram colonizados. Essa figura do urso místico é uma espécie de demônio que surgiu ali naquelas terras virgens, como visto no Badlands. O medo de Dani era o urso, o colonizador. E o medo do urso era Dani, já que esses indígenas também geraram um medo no colonizador. Por isso, o policial e a enfermeira ficaram nessa forma também. E é por isso que o urso não tinha matado os pais de Dani, e sim os escravizado. O colonizador escravizou os nativo-americanos. E assim, essa figura demoníaca foi destruída. E agora, Dani podia viver em paz sem o trauma. Sem o pesadelo de que algum dia poderia acontecer com ela o que aconteceu com os seus antepassados. Tudo isso foi possível nesse momento graças ao trabalho em conjunto dos novos mutantes. E é desse jeito que termina a história. A saga do urso místico é basicamente uma transição de adolescentes para jovens adultos para os novos mutantes. E tudo aqui é um destaque. A narrativa fluida e ágil dá um tom de ação necessário porque somado ao roteiro gera uma sensação de urgência, de perigo, que junto da trama e da arte dá um ar aterrorizante. A história é basicamente um terror psicológico. Traz uma ameaça gigantesca, mística, que gera tensão e medo por ser algo desconhecido, ainda mais sendo algo meio psicodélico porque se trata de um grande pesadelo. E isso é muito mérito do roteiro, mas muito mérito também da arte.
A saga do Urso Místico é o início do Bill Sienkiewicz desenhando, e aqui ele traz esse traço mais experimental, algo mais psicodélico que encaixa perfeitamente com a proposta da história. A arte é muito responsável pelas sensações aqui, e isso é muito bem feito. Os Novos Mutantes foram criados com uma temática diferente dos X-Men, mas no começo ainda tinham um pezinho no padrão. Só que a partir daqui que esses jovens estudantes tiveram que aprender a se virar e amadurecer à força. Tanto que muitas vezes eles eram chamados de X-Babies por outros personagens do Instituto Xavier. E a própria divulgação da história já dizia que a partir daqui não seriam mais chamados assim. A HQ é realmente muito boa e tá ganhando destaque agora porque é a inspiração para o filme dos Novos Mutantes, tanto pela própria história quanto pelo teor aterrorizante que o quadrinho carrega. A saga do Urso Místico se mostrou como um divisor de águas, um ritual de passagem, um grande amadurecimento aqui, tanto individualmente para alguns, mas principalmente como equipe para os Novos Mutantes. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.